Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esta reflexão. Hoje é dia 20 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos a este canal. Bem, agora eu acredito que vocês possam me enxergar, só ouvir a minha voz. Bem-vindos a esse canal. Informaçãozinha rápida para quem veio a primeira vez. Eu sempre peço a gentileza que assista o vídeo do dia 4 de fevereiro de 2025, que explica o motivo pelo qual esse canal foi criado. Mas resumindo rapidinho, a nossa certeza é de que um dia esse nosso corpo aqui vai desaparecer. Ele desfalece e o que sobra é a nossa alma e o nosso espírito, certo? A questão básica é o seguinte: para onde o nosso espírito será levado? Para onde nossa alma será levada assim que este corpo se desfalecer? Então, há dois caminhos possíveis, um ao céu, outro ao inferno. Como nós preferimos ir para o céu, nós decidimos verificar o que é necessário para isso. E vimos que a coisa não é tão simples assim quanto parece, ela é um pouquinho mais complicada. Então, decidimos fazer essa reflexão de segundas a sextas-feiras aqui, para que a gente possa ir descobrindo como chegar lá, como desenvolver esse caminho, como permanecer nele, para que assim que o nosso corpo deixe de funcionar, a gente siga o caminho que leva ao céu. Como referência, nós temos o Novo Testamento, que é o nosso manual de fabricante, que eu sempre chamo assim, é o nosso mapa da mina, e no qual Jesus deixou toda a informação necessária para que a gente saiba o que fazer. E usamos também como referência a live Manhã com Deus, do pastor Sandro Rocha, porque ele faz um estudo bastante interessante, e a partir disso a gente elabora essa reflexão para que ao final a gente chegue a uma decisão. E acreditamos que não adianta a gente aprender muita coisa, que nem aquele cara que aprende a ler toda a partitura, mas nunca sentou num piano para tocar. Então, uma fé sem obras também. Então não adianta a gente aprender um monte de coisas e ficar na teoria e não transformar isso numa coisa prática. Então, no final dessa reflexão, a gente sempre busca chegar a uma decisão que possa ser aplicada na nossa vida a partir dessa decisão tomada, para que a gente realmente mude e encontre esse caminho que a gente quer seguir. E deixando claro que todos são bem-vindos, independente de credo, porque não nos importa isso, o que importa é encontrar o caminho que leva à salvação. Ok? Bem-vindo, Nilza, bem-vindo, Tânia, boa noite a todos. O texto de hoje é o de Marcos 9, de 2 a 13, que fala sobre a transfiguração. Que diz assim: 6 dias depois, o que Jesus deu uma paradinha também, né? Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e José, falavam. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois não sabia o que dizia. Estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado. A ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com ele. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem os que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros
Seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no-lhe dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, Elias já veio. Fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Isto é interessante, né? Então, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento dessa palavra, para que possamos compreender o que ela significa para nós e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Hein? E esse texto todo trouxe à baila hoje a questão do arrebatamento. Certamente esse texto ainda vai render alguns dias, ele não vai se esgotar hoje, porque ele é bastante extenso e interessante e bem oportuno. Aliás, toda a palavra de Deus. E aí, quando veio a questão do arrebatamento, se decidiu explicar algumas coisas a respeito dele. E em Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz assim: porque o mesmo homem, mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso veio à pauta por causa da transfiguração de Jesus, né? Como é que funciona esse negócio? Como é que esse corpo se transforma em outro corpo? Como é que isso tudo vai funcionar? Um arrebatamento, o que significa a melhor neste contexto, né? O que ele significa basicamente é ser arrancado, levado à força, retirado como um forte, sequestrado, né? Então, o pastor, significa que os nossos corpos físicos eles não serão levados. Já que em 1 Coríntios 15, 50 diz assim: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Em Lucas 17, fala sobre a vinda de Jesus, e diz assim: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Tem alguns exemplos, né, de 2 pessoas juntas, uma vai, outra não vai, uma vai, outra não vai. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O que deixa claro que os corpos ficam. Os corpos não serão levados. Sangue e carne não podem herdar o reino dos céus. Então, não há como os nossos corpos físicos irem para serem arrebatados. Quem vai é a nossa alma. Para quem estiver, aí tem uma sequência assim, né? Para quem estiver vivo na volta de Jesus, aí eu estou vivo. O que acontece? Meu corpo morre. Foi-se. E a alma e o espírito serão levados para o céu. Então, não imagine que o corpo todo sobe. Não é assim que acontece. Aí veio a baila Enoque, né? Enoque andava com Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, estava caminhando com ele, conversando. E de repente Enoque percebeu que estava com Deus no céu. E não voltou mais. No Novo Testamento entendemos que corpos físicos não entram no céu. Elias morreu no corpo físico, já que as pessoas foram procurar o seu corpo. Depois, o texto lá de Judas fala que um anjo brigou pelo corpo de Moisés também, que também foi arrebatado. Também recebeu um corpo novo. Algumas pessoas, enquanto vivas no corpo físico, são arrebatadas em espírito. Muitas pessoas contam essas histórias, e quem tem mais envolvimento com
já vive há mais tempo o evangelho, etc., são arrebatados em espírito para conhecer as coisas espirituais. O pastor, por exemplo, falou nos casos dele, né, que algumas vezes ele já foi arrebatado para conhecer diversas coisas, foi levado por um anjo, conheceu o que ele tinha que acontecer e foi trazido de volta. Enquanto isso, seu corpo dormia. O corpo fica dormindo, né? O anjo normalmente te leva e depois te traz de volta. Mas o arrebatamento que vai acontecer na volta de Jesus, esse ninguém voltará mais. Esse é para ir. O corpo morre realmente e os corpos vão. O fato é que a gente vai receber um corpo novo. Assim como Jesus demonstrou quando ele veio falar com seus discípulos, né? Vocês lembram que que aconteceu uma coisa que na nossa cabeça é bem doido, né? Estavam todos os discípulos ali reunidos, de repente Jesus passou num ambiente fechado, ele passa por uma parede e aparece a eles. Do nada. E está lá, fisicamente. Que corpo é esse? E é um corpo que em outro momento come peixe. Essa parede. Então, assim, como é que a gente vai explicar isso? Lá em Deuteronômio 28, 29, 29 está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Em Coríntios diz assim: ora, o homem natural, eu e você, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. É muito doido isso mesmo. Qual é um corpo que passa a parede e come peixe? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, assim, essa questão do arrebatamento, que fica claro nessa questão toda, é que nossos corpos vão ficar, nossa alma vai seguir. E chegando lá, a gente recebe um novo corpo glorificado, santificado, diferente desse corpo de carne e sangue que a gente tem hoje. Mas assim, na verdade mesmo, isso é interessante como conhecimento, como referência, porque a gente tem essa curiosidade e tal, mas como é que vai ser? Como é que vai? Será que eu vou reconhecer as pessoas lá? Não vou reconhecer? Moisés e Elias foram reconhecidos, né, discípulos. Então, é provável que sim. Mas a Bíblia não é clara com relação a isso. Vamos nos reconhecer ou não. Apesar de haver 1000 correntes teológicas, aí cada uma difere um pouco a respeito disso, mas sabe mesmo, a Bíblia não é clara com relação a isso. Mas o que nos importa mesmo, que é realmente importante para nós, é isso. Eu acho que é importante para nós é o que acontece antes. Importante para nós nesse momento é saber assim o que é necessário fazer para que a gente consiga ser levado para o céu. O que vai acontecer lá, bacana. Ah, eu recebo um corpo novo, bacana. Não, eu vou reconhecer, bacana. Não vou reconhecer, bacana. Qual é o que importa nesse momento é a gente conseguir encontrar esse caminho que nos leve à salvação. Acho que essa é a questão central, né? Apesar de que essa curiosidade de como vai ser depois é interessante também. A gente conhecer um pouquinho mais disso é legal. Mas nem tudo pode ser compreendido por nós, ao menos por enquanto. Há mistérios que nós vamos descobrir ao todo, vamos desvendá-los num segundo momento. Ok? Então, voltando ao texto, o verso 3 diz assim: e suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Essa aqui parece que é a parte interessante, né? Em Apocalipse 1, de 10 a 18, João descreve como Jesus é no céu. E eu acho que assim, isso que é extremamente importante, porque nós temos uma visão de Jesus que nos foi inculcada desde sempre. E Jesus é aquela pessoa andando aqui na Terra, né? E tem um corpo
igual ao nosso, ok? Recebeu o Espírito Santo de Deus, opera milagres, faz coisas extraordinárias, né? Completamente extraordinárias, mas que nós continuamos vendo ele como um homem. E talvez a gente tenha que aprender a ver ele de uma forma diferente. A gente foi habituado, foi treinado, e alguns fazem imagens do rosto de Jesus, será que viram Jesus com esse rosto, aí fazem os desenhos dele e tal, e a gente acaba imaginando que Jesus é aquele rosto que a gente viu ali, aquele corpo que talvez a gente viu num filme, que viu andando sobre a terra, ou enfim, se a gente não viu, a gente imagina, porque sempre nos foi dito, que é um homem, que ele foi de fato 100% humano, que andou sobre a terra, mas que também era Deus. Mas o que está inculcado dentro de nós é Jesus homem. Quando a gente imagina ele, você faz uma oração, a gente imagina ele como Jesus homem. Mas como é Jesus homem? Como é Jesus Deus? Como João, que esteve lá com ele e o viu, o descreve. Vamos ao texto lá de Apocalipse. Diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é um domingo, né? Dia em que Jesus ressuscitou. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, Ira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, vestido aos pés de uma veste comprida. A veste talar, que ele chama, né? Parece tipo um vestido, assim, né? Que cobre o corpo todo. E cingido pelo peito, um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz com a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. É a palavra de Deus, né? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto, eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então este é o Jesus. Em Apocalipse 22:16 ainda diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, assim, este é o Jesus que a gente tinha que ter em mente. Esse é o Jesus que nós devemos ter em mente daqui para frente. Não mais aquele homem que andava na superfície da terra. Sim, este Jesus, que este é o vivo que está hoje, nos olhando o tempo todo, sentado à direita. Então é assim que a gente deveria passar a vê-lo, relembrando, né?
Sua cabeça e cabelo eram brancos, lã branca, são, né? Brancos, branca como neve, os olhos como chamas de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reduzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, resplandecente, estrela da manhã. Então, este é o nosso Jesus. Este é o Jesus que está vivo. Este é o Jesus pelo qual oramos. Este é o Jesus que desceu, e essa é uma questão que eu acho assim básica, né, para a gente entender. Imagina, ele desceu dessa resplandecência toda que ele sempre teve para vir aqui na Terra como um homem nos salvar. Feito, quem de nós, né, faria uma coisa semelhante? Sair de uma condição absolutamente maravilhosa a sofrer tudo o que ele sofreu para que nós tivéssemos a possibilidade da salvação. E cabe a nós aproveitar ou não. Então, criar essa consciência do que foi feito por nós me parece ser o primeiro caminho assim para a gente acordar. Uau! Não é simplesmente passou por aqui, fez algumas coisas, deixou algumas coisas pra gente, tal, foi embora e agora, se quisermos, não. Tem assim, né? A coisa é muito mais impressionante do que a gente imagina. Então, este é o nosso Jesus. Resplandecente, estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, primeiro e derradeiro. Seu rosto é como o sol, sua força resplandece. Beleza? Acho que assim é o que eu percebi que eu deveria trazer para hoje, porque me parece que essa é a questão mais relevante para a gente nesse momento. A gente criar consciência que é Jesus de fato. Tirar essa imagem de Jesus como uma humana como nós, andando pelo mundo. É o que ele fez também. Ele, visto que ele veio para cá, aceitou esta missão, sofreu como uma pessoa humana, igual ao que qualquer um de nós teria sofrido, mas com nível de consciência absolutamente milhões de vezes maior do que a nossa. Então o sofrimento é muito mais complexo, né? E fez tudo isso para que nós possamos ser salvos. Então, deveríamos agradecer 32 horas por dia, não é verdade? Então, assim, que decisão a gente vai tomar a partir disso? A primeira, eu acho que a gente tem que ter consciência de que sim, o arrebatamento vai acontecer. Que as pessoas que não conhecem a palavra e começam a falar bobagens, continuam falando as bobagens. Isso é um problema que nós temos que plantar sementes e mostrar que sim, o arrebatamento vai acontecer. Esse é o momento em que nós vamos para o juízo, entrar com Deus ou para perder, ou entrar na segunda morte, que é para o inferno. O arrebatamento vai acontecer. E o mapa está aí. É a palavra de Deus, que Jesus passou aqui, deixou todos os ensinamentos, o Espírito Santo. Ele inspirou pessoas para que escrevessem a Bíblia da forma que ela é. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não foi Deus que escreveu a Bíblia. Claro. A Bíblia foi escrita por homens mesmo, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Eu sempre, quando me dizem algo da gente, eu digo assim, você acha que Deus não é poderoso o suficiente para deixar para nós um livro
tenha tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos entender para conseguir trilhar esse caminho da salvação. Poder para isso e muito bem. Então, vamos continuar firmes no estudo da Palavra de Deus. Essa é a primeira decisão que me parece relevante para a gente. A segunda é reprogramar essa imagem que nós temos de Jesus. Nosso cérebro, nós fomos programados e durante anos e anos e anos da nossa vida de ter essa imagem de Jesus andando homem sobre a terra. Mas essa Jesus que está vivo hoje, que está cuidando de nós, não é esse homem que está andando sobre a terra. Este Deus que a gente acaba de ler. Ok? Então, por hoje, essas são as nossas decisões e é isto que nós vamos tentar inculcar em nossas mentes, que não é tão simples, porque reprogramar uma coisa que a gente foi criado há anos para perceber e agora perceber de uma maneira mais ampla, simples, mas vamos conseguir fazê-lo. Então eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos protegendo e nos abençoando, para que a cada dia nós estejamos mais alinhados nesse caminho que nos leva à salvação, para que possamos ver esses milagres sendo na nossa vida. Se você gostou, lança uma semente, clicando aí embaixo para compartilhar para os seus contatos. Deixe uma joinha, né? Deixe firme. E se inscreva no canal. Sempre vai nos ajudar para que mais pessoas possam encontrá-lo e mais pessoas possam acompanhar essa reflexão. Então te desejo um ótimo final de dia e até amanhã. Nos vemos neste mesmo horário. Fique com Deus.